Bom dia, IPCA. Chegamos hoje a 696 dias de maratona bíblica e hoje iremos estudar o Salmo 138 e o Salmo 146. O Salmo 138 é o primeiro salmo de uma série de 8 salmos escritos por Davi. Provavelmente são os últimos, ou foram os últimos salmos escritos pelo rei Davi. É válido notar que esses últimos salmos é um tipo de comentário acerca da grande promessa messiânica que nós encontramos lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Muitas das ideias e frases desta obra que estão aqui nestes salmos são encontradas em outras seções das Escrituras, principalmente em Isaías 40 até Isaías 66. O salmista Davi, começa o Salmo 138 dizendo: render-te-ei graças de todo o meu coração. O salmista, ele experimentara, de acordo com o contexto que se passa neste salmo, recentemente uma resposta às suas orações pedindo auxílio. Se você notou bem no texto que você leu, há uma palavra aí onde o salmista fala sobre os poderosos. Essa palavra poderosos no hebraico é a palavra deuses. Davi aqui aponta para os povos vizinhos ao seu reinado, que com seus falsos deuses o atacaram e acabaram sendo derrotados pelo seu exército. Suas vitórias sobre estes povos, Davi diz que não foram vitórias conquistadas por ele, mas foram vitórias dadas por Deus. E Davi então deseja com este salmo que Deus recebesse todo o louvor, toda a honra e toda a glória por essas conquistas. Do versículo 4 até o versículo 6, nós vamos ver que o louvor que era individual nos 3 primeiros versículos, agora é prefigurado no louvor universal, quando Davi diz: render-te-ão graças todos os reis da terra. Davi orou para que um dia todos os reis da terra ouvissem a palavra de Deus e louvassem ao Senhor por suas promessas a Israel. Aqui, meu querido, nós vemos uma promessa messiânica, pois isto se cumprirá plenamente na pessoa de Cristo. A Bíblia nos mostra que Cristo, ele é o soberano, ele é o Rei dos reis, e chegará um dia em que todos os reis da terra se prostrarão e adorarão ao Senhor. Atente também aí no versículo 6, que este Senhor soberano, de acordo com o salmista Davi, se revela em sua condescendência para com os humildes. Deus, ele é o Altíssimo dentre os altos e o maior dentre os grandes, mas também está disposto a se tornar o menor dentre os humildes e a se curvar para suprir nossas necessidades. A prova disto é a encarnação de Jesus Cristo, pois ele se fez pobre, ele que era rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele que era rei, se fez servo para que nós pudéssemos ser libertos. Do versículo 7 até o versículo 8, o salmista ele termina com uma profunda confiança de que Deus cumprirá suas promessas e completará o livramento de Israel. O salmista diz: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Quero te falar, meu querido, que o mesmo vale para nós hoje. Deus não nos abandonará e cumprirá todas as suas promessas. Por isso podemos dizer aleluia, do começo ao fim da nossa existência. E o Salmo 146 expressa justamente essa realidade. Os 5 últimos salmos são salmos de aleluia, que voltam a nossa atenção para o louvor ao Senhor. É interessante que todos estes salmos, eles começam com aleluia e terminam com aleluia. A forma final do Salmo 146 reflete circunstâncias, ideias e linguagem pós-exílica. A ideia então é que o povo está voltando do exílio, louvando e exaltando o nome do Senhor. Por isso, então, que o versículo 1 e 2, nós vamos ver que o salmista, ele começa com um voto de louvar a Deus por toda a vida. Ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. O voto de louvor está apresentado aqui em termos absolutos.
O salmista está dizendo, independente da circunstância, eu louvarei o Senhor. Uma outra versão bíblica traduziu estes dois versículos da seguinte forma: pretendo louvar ao Senhor durante toda a minha vida. Pretendo cantar ao Senhor enquanto eu viver. No versículo 3 e 4, então, o salmista vai nos mostrar que nós louvamos ao Senhor não é depositando a nossa confiança nos homens. Versículo 3 e 4, o salmista vai nos mostrar que confiar na força do homem é uma falsa esperança. E aqui o salmista diz, olha, não confieis em príncipes. O salmista começa dizendo, olha, não adianta você confiar nos poderosos. E mais do que isso, o salmista aqui está rogando aos homens que não dependam dos favores dos nobres, que não dependam dos favores dos homens que são vistos como os mais poderosos. O salmista entende que nenhum auxílio duradouro pode vir de alguém cuja vida e pensamentos desaparecem quando voltam ao pó. A circunstância exata, meu irmão, a qual o salmista se refere aqui, não é identificada no Salmo. Contudo, a sua conclusão pode ser extraída de qualquer ocasião na história de Israel. Por várias vezes o povo de Israel deixou de confiar em Deus e confiou em príncipes, e confiou em cavalos, e confiou em exércitos. O mesmo se aplica a nós, meu querido. Quantas vezes nós confiamos no governo, nós depositamos a nossa confiança nos amigos, depositamos a confiança na nossa conta bancária, na nossa posição social e não depositamos em Deus. O que o salmista está dizendo é justamente isso. Olha, se você colocar a sua confiança em tudo, menos em Deus, a sua confiança é falha. E logo depois ele vai nos dizer no que nós devemos confiar, em quem nós devemos confiar. E ele vai dizer que confiar no poder de Deus é a verdadeira esperança. O salmista no versículo 5 ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Aquele que tem o Senhor como seu ajudador. E a sua esperança, ela é verdadeira e ele é abençoado. Essa esperança, queridos, o salmista vai nos dizer no versículo 6 que ela se baseia na criação do universo. Nós temos que confiar num Deus que criou todas as coisas, mas também temos que confiar no seu cuidado amoroso para com o homem, que é demonstrado no seu reinado universal, nos versículos 7 até versículo 10. Mas eu quero ainda chamar a sua atenção para algo que acontece do versículo 7 ao versículo 10. Eu não sei se você prestou atenção, mas há uma ênfase quíntupla ao nome do Senhor nesses últimos versículos deste salmo. E aqui nós vamos ver, queridos, que tal Pai, tal Filho. Para nós, essas linhas, elas trazem à mente a passagem de Isaías 61, que Jesus leu para anunciar a sua missão, bem como os indícios da sua identidade que ele enviou como resposta a João Batista, lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 a 19, e Lucas capítulo 7, versículos 21 e 22. O que se acrescenta aqui no Salmo, que nós não encontramos na passagem onde Jesus Cristo usa essa passagem para iniciar a sua missão, ou falar da sua missão, são duas declarações. A declaração que está no versículo 7 da parte A, que faz justiça aos oprimidos, e no versículo 9 a parte C, porém transtorna o caminho dos ímpios. Entretanto, nós vemos aqui, queridos, com essas duas declarações, no versículo 7 e no versículo 9, o relacionamento entre a salvação e o julgamento. Relacionamento entre justiça e misericórdia. O que nós enxergamos é que o relacionamento entre a salvação e o julgamento, queridos, é algo constante e marcante na obra de Jesus Cristo. A salvação e o julgamento é tema recorrente nos evangelhos. E vale a pena você depois conferir lá em João 3, 17 e 19, João 5, 25 a 29, essas duas ideias andando lado a lado. Que o ministério de Cristo, a obra de Cristo, ela tanto salva, como também ela julga e condena. Nós temos que entender que Cristo não veio apenas salvar, mas ele também veio julgar e condenar o mundo, o diabo e o pecado. Bem como ele veio salvar pecadores arrependidos, como também condenar pecadores que
que não se arrependem. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti e o nosso coração Te louva, Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, Pai Santo, porque confiamos num Deus vivo e verdadeiro. Te louvamos porque confiamos no Deus que, através de Jesus Cristo, nos salva de